E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje falando sobre o LeBron James. Porque é impressionante, né, cara? Mesmo com o Lakers tendo sido eliminado, mesmo com o Denver chegando nas finais pela primeira vez na sua história, não se fala de outra coisa nessa terça-feira que não seja o LeBron James. Eu fico impressionado com a capacidade que o LeBron tem de roubar todos os holofotes. Isso realmente é muito impressionante. Mas aí você me pergunta, Luiz, por que estão falando tanto sobre o LeBron hoje? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, né? O LeBron, na entrevista pós-jogo, né, na entrevista coletiva, ele resolveu jogar no ar, deixar no ar, a possibilidade de se aposentar, meus amigos. Exatamente, o LeBron, ele deu uma declaração onde ele deixou no ar que ele pode acabar não jogando mais basquete a partir da próxima temporada. A declaração do LeBron foi a seguinte, ele foi perguntado sobre a sua temporada, né, sobre a avaliação da sua temporada, e ele disse o seguinte: não posso dizer que tive algum sucesso nessa temporada, porque a essa altura da minha carreira eu jogo por títulos. Tenho muito em que pensar, para ser honesto, só para mim, pessoalmente, daqui pra frente com um jogo de basquete. Então, tenho muito em que pensar, apesar de tudo. Foi uma jornada legal. Então, essa declaração, ela abre margem para as pessoas interpretarem que o LeBron vai pensar em se aposentar. Ela abre margem para isso. Só que o Dave McManamon, da ESPN, ele não se deu por satisfeito com essa declaração do LeBron e ele resolveu questionar o LeBron depois da entrevista coletiva. Ele perguntou o seguinte para o LeBron depois da entrevista: quando você diz que precisa pensar em algumas coisas, sobre o que você quer dizer? Do tipo, ó, você deixou no ar uma parada. Realmente, você estava falando sobre essa parada, sobre a aposentadoria? Daí o LeBron, de forma direta, respondeu: se eu vou querer continuar jogando na próxima temporada. Enfim, ainda tenho que pensar sobre isso. Então, para o Dave McManamon, o LeBron deixou claro, foi direto: eu irei pensar se eu vou querer continuar jogando na próxima temporada. Então, o LeBron, ele mandou a real. Eu vou sim pensar em me aposentar. Eu vou sim considerar me aposentar durante essa off-season. E é mais do que óbvio que quando o LeBron deu essa declaração, quando ele confirmou que de fato vai pensar em se aposentar, todo mundo começou a falar somente disso. Todas as emissoras que estavam falando sobre a classificação do Denver, sobre o Nikola Jokic, pararam de falar sobre isso e começaram a falar sobre essa possibilidade do LeBron se aposentar. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, não tem como ser diferente, tá? Não tem como ser diferente. Quando um cara do tamanho do LeBron cogita se aposentar, todo mundo vai falar sobre isso, porque é muito engraçado, né? Todos nós sabemos que o LeBron ele vai se aposentar. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que o LeBron ele não vai jogar mais 3, 4 anos. Ele não vai jogar mais esse tempo, porque é um cara de 38 anos. Só que ainda é muito difícil, para não dizer impossível, nós concebermos a real possibilidade de não ter mais o LeBron em quadra, de não ver mais o LeBron jogando. É muito difícil nós concebermos isso. Mas a grande real, meus amigos, é que isso está muito perto de acontecer. E pode sim rolar nessa off-season. Nessa off-season, nós podemos sim ver o LeBron anunciando a sua aposentadoria. Da mesma forma que vimos o Carmelo anunciando a sua aposentadoria ontem, podemos ver o LeBron fazendo a mesma coisa. Essa é a realidade. O velho não é chamado de velho à toa. O LeBron está velho. O LeBron tem 38 anos. E essa temporada foi absurdamente desgastante para o LeBron. Teve que lidar com lesão, teve estresse do vestiário porque
teve ali alguns probleminhas, né? Teve o estresse de viagens, ele teve que jogar em Denver, na altitude de Denver, que segundo o próprio LeBron foi extremamente desgastante para ele. Ficou longe da família. O Bronny vai ir para a faculdade, com certeza o LeBron vai querer assistir o Bronny jogar. Então assim, foi uma temporada muito desgastante, cara. Com certeza o mental do LeBron ficou bem, sabe, bem desgastado. Então, não é absurdo nenhum imaginarmos o LeBron de fato anunciando a sua aposentadoria. Não é absurdo nenhum. Não é. Só que, na minha opinião, essa declaração do LeBron, ela teve um intuito. E aí é interpretação minha, você pode ter uma interpretação diferente. Mas pra mim, o LeBron ele deu essa declaração tendo a intenção de cobrar a diretoria do Lakers, tá? Pra mim, essa foi uma cobrada do LeBron. Pra mim, o que o LeBron ele quis dizer foi o seguinte, ó, essa temporada não foi um sucesso pra mim, porque sucesso pra mim é título. Eu quero continuar jogando, mas se for para brigar por títulos. Se não for para brigar por títulos, pra mim, não vale mais a pena jogar. Então essa declaração do LeBron, na minha opinião, foi para cobrar a diretoria do Lakers. Eu não acho, e aí pode ser negacionismo meu, mas eu não acho que o LeBron ele vai parar de jogar se o Lakers montar um time competitivo para ele, tá? Se o Lakers fizer algumas movimentações, fazer algumas renovações e montar um time que o LeBron julgue como um time bom, eu acho que o LeBron ele joga, tá? Até porque o LeBron ainda tem mais um ano de contrato. Né? Ele tem mais um ano de contrato onde ele vai receber 46,9 milhões de dólares. E ele ainda tem uma player option para a temporada seguinte. Então, eu acho que o LeBron ele quis cobrar a diretoria do Lakers. Ele quis deixar claro que se não tiver reforços, que se o Lakers não for competitivo, se o Lakers não montar um time capaz de vencer um Denver Nuggets, ele pode sim parar de jogar. Na minha opinião, foi isso que o LeBron ele quis fazer. Na minha opinião. E aí, eu vi muita gente cogitando a possibilidade do LeBron se aposentar por um ano, assistir o Bronny jogar na faculdade, e quando o Bronny ir para a NBA, porque ele vai para a NBA, isso é inevitável, ele vai voltar e vai jogar no time que o Bronny estiver. Eu vi muita gente cogitando essa possibilidade, eu não descarto isso, eu acho que inclusive até seria, né, para um documentário do LeBron, que inclusive está sendo feito, né, eu acho que seria legal, né, eu acho que seria uma narrativa legal, tipo, ele se aposenta por um ano, fica um ano fora e volta pra jogar com o filho dele e depois se aposenta de forma definitiva. Eu acho que seria uma narrativa muito legal. Só que, eu não sei, cara, eu acho difícil o LeBron parar de jogar se o Lakers tiver um time bom. Se o LeBron, ele tiver assim, se ele sentir que dá pro Lakers ser campeão na próxima temporada, eu acho que ele joga, tá? Eu acho que ele joga. Mas aí é opinião minha. E eu quero saber a sua. Você acha que essa declaração do LeBron foi meio que um aviso, né, para nós que ele vai se aposentar? Ou você acha que ele quis dar uma cobrada na diretoria do Lakers e se o Lakers montar um time competitivo para ele joga mais uma temporada? Qual que foi a sua interpretação dessa declaração do LeBron? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.